Olá a todos. Voltamos a encontrar-nos neste segundo podcast da Syncro Meeting, Syncro by Agora, Serviços de Outsourcing, e continuamos a abordar temas atuais e que se interligam com a atividade da Syncro by Agora, Serviços em Outsourcing. Hoje vamos falar sobre um tema que se encontra na ordem do dia, a inteligência artificial e de que modo está a transformar a nossa vida. O nosso convidado é atualmente diretor de Engenharia da Bosch Portugal, na área de desenvolvimento de software em projetos relacionados com a inteligência artificial. É formado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pela Faculdade de Engenharia do Porto e possui uma pós-graduação em Direção de Empresas pela Porto Business School. Ao longo dos últimos 15 anos liderou múltiplos projetos, mas foi na Bosch que fez grande parte da sua carreira, tanto em Portugal como na Alemanha. Olá, Rui. Olá. Obrigado por teres aceitado este convite. Falar sobre inteligência artificial é um tema que te é caro e é um dos temas que é mais falado nos últimos tempos. Quando se fala de inteligência artificial, levanta-se uma questão que é os receios que as potencialidades desta inteligência artificial geram nas pessoas, a ameaça de perda de emprego. Concordas com estes receios? Achas que são legítimos? São perfeitamente legítimos, mas deixa dizer que isto é uma transformação que não começa agora. Nós podemos até recordar o início da transformação digital, que começou sensivelmente há 2 décadas. Eu recordo-me de estudar precisamente nessa altura e já se falava que o que as pessoas que estudavam, que iriam estudar na área de software e automação, iria destruir o mercado de trabalho. Já nessa altura esse receio existia e a digitalização das empresas começa na altura, ou acelera-se na altura, já tinha começado, e depois acaba por mostrar que essa transformação acabou por gerar mais empregos do que os que destruiu, mas agora é diferente. Eu também concordo com essa perspectiva, agora é diferente e acho perfeitamente legítimos os receios. Apesar de que essa diferença não deve ser vista de uma forma apocalíptica, deve ser vista como uma necessidade de adaptação, talvez um pouco mais profunda do que aconteceu até então. O que na altura da digitalização se via como algo mais de substituição direta, e aqui eu digo que era visto como um processo que era repetitivo, digitalizava-se, automatizava-se e a pessoa era diretamente substituída. E isso foi assim durante muito tempo. Aconteceu em ambientes de fábrica, aconteceu até em ambientes administrativos, pessoas que tratavam de gestão de arquivos ou que tratavam de mais processos físicos, em papel. Isso passou a ser digital e isso, de certa forma, acabou por eliminar muitas funções. Hoje em dia, aborda temas já bastante mais diferentes, temas mais críticos, que exigem uma análise mais crítica, e hoje até esses processos começam a ser substituídos. Mas aqui a grande diferença que eu mencionava há pouco é a necessidade de adaptação, porque afeta pessoas de mais diversos padrões e áreas e temas profissionais, porque podemos estar a falar de pessoas que trabalham, mais uma vez, se calhar na área administrativa, mas agora também na área técnica. Essa que é interessante, até mesmo para mim vindo dessa área, é interessante olhar também para essa mudança, como pode afetar pessoas na área de recursos humanos, que é a vossa área aqui, pode afetar pessoas de muitas diversas áreas, mas agora o truque, na minha opinião, será como é que nós podemos usar essas ferramentas, porque no fundo ainda hoje são ferramentas e vão evoluir mais, mas neste momento não são ferramentas, para que a minha função possa ser melhorada do ponto de vista da produtividade. Isto não se aplica em todos os casos, mas pode-se aplicar em muitos casos. Por exemplo, dando um exemplo que me é familiar, um engenheiro de software hoje já tem ferramentas que desenvolvem código. Agora, deve ele olhar para isso e achar que isso vai ser a substituição do posto dele? Pode olhar dessa forma, como pode olhar como é que eu vou tornar o meu trabalho mais produtivo
utilizando estas ferramentas e de gerar o meu output de uma forma muito mais produtiva. Mas tu achas que vai ser, nesse caso em concreto, que esse engenheiro vai continuar a ser preciso? Num curto espaço de tempo, sim. E nós devemos sempre falar de um curto espaço de tempo. Isso também é outra das mudanças agora. A velocidade com que se transforma a sociedade e a tecnologia é bastante diferente. Nós estávamos a falar há uns anos, se calhar, de transformações que acontecem no espaço de 20 anos. Por exemplo, eu falei do início da transformação digital. E foi sensivelmente esse o tempo que demorou desde que houve a ignição até se massificar nas empresas, entre 15 e 20 anos. Agora não vamos estar a falar de 15, 20 anos. Vamos estar a falar de uma transformação mais rápida. O que é que vai acontecer daqui a 10 anos? Eu receio que nem o CEO da OpenAI, se estivesse aqui sentado, iria saber responder a essa pergunta, nem o CEO da Google ou da Apple ou dessas grandes tecnológicas iriam saber responder a isso. Mas num curto espaço de tempo eu não antevejo que eles deixem de ser necessários. Até porque nós estamos a falar do que é crítico na análise de um problema. E isso é algo que ainda não foi substituído. A inteligência artificial, e agora eu vou tentar não ir a temas muito específicos, técnicos, mas vou tentar dar alguns insights. A inteligência artificial dá os resultados para qual são treinados os algoritmos. Os algoritmos acabam por dar resultados diferentes e vão personalizando o resultado e vão aprendendo conforme os dados que têm para aprender. E isso é hoje um fator essencial. Mas a verdade é que, com esta capacidade de aprender novos dados, adaptação de novos dados, é quase como se a inteligência artificial se ensinasse a si própria, que fosse uma aprendizagem contínua. Haverá algum momento em que ela já não precisa do humano e que ela própria continua a evoluir? Pode não evoluir no caminho que nós queremos, naturalmente. Pode não evoluir no caminho que nós queremos. Mas sim, o futuro vai passar por aí, ou seja, os mecanismos de deep learning e machine learning vão precisamente no sentido de que eles próprios vão encontrar os dados necessários para gerarem a sua própria aprendizagem. Mas isso ainda hoje é difícil de explicar em que caminho vai seguir, e é um caminho até arriscado. Eu posso dar um exemplo até muito interessante na área de recursos humanos, que recentemente encontrei uma análise sobre a adoção de tecnologias de inteligência artificial na seleção de perfis de pessoas. E o quão arriscado isso pode ser. O quão arriscado se tornar enviesado uma seleção, ou até mesmo discriminatória, se a aprendizagem dos algoritmos acentuar demasiado valor na relação entre, por exemplo, um determinado perfil com base na sua nacionalidade, a sua idade, o seu género, com fatores de sucesso. Isso pode levar ao ponto que algo desse género pode se tornar discriminatório. E isso até levou algumas empresas a abandonarem esse processo por acharem que ainda não estamos preparados para isso, e a avaliação humana ainda prevalece e ainda sabe escolher melhor o que é que em cada situação se enquadra melhor. Agora, a capacidade que os algoritmos poderão aprender ao ponto de serem capazes de lidar com o desconhecido, e isto é que é o fator crítico, é natural que no futuro, daqui a uns anos, isso já seja possível. E isso ainda é um campo de estudo, isso é estudado em muitas áreas, e mais uma vez, falando do tema em que nós trabalhamos na Bosch, um dos temas, mas um tema na condução de veículos nas estradas. A quantidade de situações não previstas que acontecem é imensa. E isso é uma das dificuldades desse processo. Nós falamos aqui há uns tempos até sobre este tema e estávamos a... Pelo menos fui eu que comentei até essa parte, que diria que só funciona bem se fosse tudo em condução autónoma. Ou seja, como é que a inteligência artificial e os sistemas de inteligência artificial de condução autónoma se articulam com a imprevisibilidade do ser humano?
é extremamente difícil. Daí ser neste momento uma das dificuldades tecnológicas. E não é só o facto de não estamos a falar, se falando desse tema, não é só falarmos dos veículos que vão na estrada. Imagina situações do género, um carro tem que ter a percepção de que é que está no exterior e está em circulação e ele é treinado, mais uma vez falando do treino, para perceber o que é um caminhão, outro veículo, uma moto, uma bicicleta. Então, e se surgirem na estrada duas pessoas a carregarem um sofá? Como é que ele vai interpretar aquilo? Então, se surgir na estrada um objeto pousado no chão, alguém deixou cair um objeto, um tapete que se enrolou e ficou no chão. Como é que ele vai interpretar isso? O desconhecido, nós, humanos, temos uma capacidade excepcional de perceber o que é aquilo, o que é que não está certo, o que é que num determinado padrão não faz sentido. Esse discernimento ainda não está lá. Esse lidar com o desconhecido ainda é difícil. Mas isso é um campo de estudo. Falaste agora das questões legais. Isso é outra das grandes questões que a inteligência artificial levanta, que é, podemos falar num carro, podemos falar num computador, ou tipo de atividade qualquer, que é, se a ação da inteligência artificial causar um dano, quem é o responsável? Fala-se agora nos carros muito, que é quem adquire uma viatura, quem é responsável? É o fabricante ou é o proprietário da viatura? Essa questão ainda não está totalmente esclarecida. Eu acredito, e estamos a falar da minha opinião, que os fabricantes não vão querer ficar com essa responsabilidade. Por isso, não seria estranho para mim que, dentro de alguns anos, se alguém comprar um veículo com essa tecnologia, terá que assinar um termo de responsabilidade em que assume a responsabilidade pelas ações que esse carro venha a tomar, ou até mesmo isso ser passado por uma seguradora. Não acredito muito que os construtores assumam ad eterno uma responsabilidade sobre algo que lá está, mais uma vez, chegará ao ponto em que as decisões são tomadas e nem quem programou e criou aquele sistema poderá explicá-las. Sabes que, tentando mais uma vez não ir a detalhes muito técnicos, mas a inteligência artificial e mais especificamente os mecanismos de aprendizagem, por exemplo, que funcionam com base em métodos estatísticos ou técnicas como as redes neuronais e por aí fora, chega a um ponto que eles esses algoritmos trabalham com milhares de dados, milhares de variáveis de influência. E isso é também uma grande transformação na forma como se implementam sistemas. E então eles são olhados como o que se designa a black box. Ou seja, nós sabemos que ao manipular alguns dados de entrada, aquilo gera uma ação. E eles são treinados dessa forma e então ninguém sabe muito bem o que é que acontece lá dentro dessa black box. Aquilo tem uma orgânica que depois segue as regras normais desses processos matemáticos. Então é muito por experimentação. Chegará a um ponto que esses ciclos são realimentados de tal forma com tantos dados, podemos estar a falar de milhões de dados, que ninguém vai saber explicar concretamente porque é que uma determinada ação foi tomada. Isto é por onde caminhamos. Assusta um pouco, não é? Assusta um pouco no sentido que ninguém vai saber responder porque é que aquela ação foi tomada. Ou seja, há uma combinação de variáveis que entraram naquele modelo matemático de aprendizagem e que depois levou a uma determinada ação. E nós vamos ter que confiar. E por isso é que eu digo que os construtores depois não vão querer assumir a responsabilidade, porque eles próprios chegarão a um ponto que não saberão responder porque é que aquela ação foi tomada. Ou seja, está de alguma forma implícito no algoritmo. E, portanto, é por aí que eu acredito que a responsabilidade vai ter que ser assumida por quem utiliza, ou se tiver um seguro, ou se tiver uma seguradora a assumir essa responsabilidade. Se quisesses, para concluir a nossa conversa, numa frase, o que é que seria o nosso futuro com a inteligência artificial, o que é que tu dirias? Para começar, é um futuro incerto e temos que estar conscientes disso. Mas acho que, acima de tudo, vai ser um futuro que nos vai trazer
revoluções muito mais rápidas e vai ser um futuro em transformação constante. É isso que eu antevejo. Não vamos demorar, não vamos esperar tanto tempo pelas transformações tecnológicas como esperámos até hoje. Vai tudo acontecer a um ritmo alucinante e temos que estar mesmo preparados para isso. Sendo a sociedade por si só alguma inércia nas mudanças, achas que nós vamos conseguir acompanhar essa evolução ou vamos andar sempre, usando uma expressão mais popular, atrás do prejuízo? Isso é que vai distinguir as sociedades que vão evoluir mais rápido daquelas que vão provavelmente ficar um pouco mais para trás. Aquelas que souberem aproveitar essa transformação em benefício próprio vão tirar partido. Vão tirar partido sem dúvida nenhuma. As empresas que souberem fazer isso de forma mais eficaz vão ganhar produtividade ou vão conseguir descobrir os pontos diferenciadores para que o que elas façam possa tenha um valor acrescentado maior. Nós estávamos a terminar e falaste numa questão que só é impossível não pegar nela, que é na produtividade. Fala-se também, ou pelo menos há esse entendimento, que com a inteligência artificial vai começar a existir uma disparidade maior entre as empresas que utilizam a inteligência artificial e as empresas familiares, por exemplo, que não utilizam, criando ainda um fosso maior entre as empresas e, se calhar, levando à própria extinção das empresas familiares. Achas que faz sentido este pensamento? Esse pensamento faz sentido, mas isso é um processo que já hoje acontece. Uma empresa com capacidade de investir imenso em sistemas automatizados, já hoje isso é um problema. Não diria, ou melhor, não sei se a palavra problema se ajusta aqui, mas é uma realidade. As empresas que não têm capacidade de investir tanto em tecnologia têm que encontrar outros fatores de geração de valor. Nós, até mesmo na indústria automóvel, empresas que fazem os carros manualmente ainda existem, são os mais caros de todos, não é? A Rolls-Royce. É um nicho, não é? É um nicho. E as empresas familiares terão que encontrar o seu espaço. Eu acho que isso é uma realidade que já hoje existe, não é diferente nesse aspecto. Agora, um cenário que eu olho com muita curiosidade é num cenário já mais futurista, em que a aceleração de perda dos empregos disponíveis aumenta e como é que isso vai ser gerido pelos governos, pela classe política e como é que até mesmo a fonte de receita do Estado pode ser afetada por isso. Porque imaginemos que o número de pessoas empregadas que recebem um salário reduz drasticamente. Em causa está o próprio financiamento de um Estado. Mas já se fala hoje em dia em tributar a atividade da inteligência artificial. Pode acontecer isso. Eu não olharia com muita estranheza para esse cenário, porque terá que ser um refúgio provavelmente no futuro, que é se os salários e o consumo das pessoas, gerado pelos salários, é a principal fonte de receita de um Estado. Ou seja, e se isso faltar, poderá estar em causa todo um sistema social, todo um sistema de funcionamento da sociedade como a nossa, a portuguesa. Portanto, não será de estranhar que uma fonte de receita terá que ser substituída por outra, senão todo o nosso sistema corre o risco de colapsar. Portanto, pode acontecer algo desse género, que determinados sistemas possam vir a ser tributados por existirem em substituição da tributação que existe hoje pelas pessoas. É mais uma vez o desconhecido. É um desconhecido completo. Rui, muito obrigado uma vez mais por teres aceitado este convite. Foi meu. Terminamos assim a segunda edição do Synchro Meeting. Voltaremos a encontrar-nos dentro de 15 dias com um novo convidado sobre um tema atual, da sociedade atual e que sempre os nossos temas que impactam na vida das pessoas. Até à próxima.